Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, 29 de outubro de 2022. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual e todos os dias estou aí trazendo as principais notícias para você. Já quero pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário, é muito importante para nós, e claro, compartilhar esse vídeo, nos ajudando assim a crescer aqui no YouTube. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, né? Quanto mais pessoas estiverem vendo, descobrindo aí os nossos vídeos, né, mais o canal vai crescendo aqui no YouTube. Nós só podemos crescer com a sua ajuda. E eu quero começar trazendo novidades para você, novidades de negócio. Eu quero falar da Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e, claro, os melhores preços da região. A Vidraçaria Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Lá com certeza você faz um excelente negócio. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. E hoje, 29 de outubro, né, amanhã dia 30, amanhã temos eleição presidencial, segundo turno. O Brasil se prepara, nesta véspera de eleição, para votar amanhã, né? E é importante que nós tenhamos em mente as regras da Justiça Eleitoral para este segundo turno. Dentre essas regras é a questão ali do horário, né? Primeira coisa é o horário de votação. Lembrando que as sessões vão se abrir às 7 da manhã, né? Ou melhor, 8 da manhã, horário de Brasília, e fecha às 5 da tarde, também horário de Brasília. Para quem mora aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, por exemplo, o horário, né, será às 7 da manhã, horário de abertura da sessão, e com o fechamento às 4 da tarde. Então, olha, no primeiro turno já foi assim, o pessoal já está um pouco mais habituado, mas é sempre bom a gente lembrar, né, para aqueles que deixam para a última hora, né, vou de tardezinha, vou lá votar, né. Então, se você for depois das 4, já estará fechado, para você que mora aqui na região Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né. Então, vale a pena ficar atento aí as sessões, elas vão a todas as sessões do Brasil, todas as urnas do Brasil, elas acompanham o horário de Brasília. Então, abre às 8 da manhã e fecha às 5 da tarde. Então, para nós aqui no Mato Grosso do Sul, abre às 7 da manhã e fecha às 4 da tarde. Para você votar, você precisa levar o seu título de eleitor e um documento com foto. Se você já fez a biometria, você pode baixar o e-título, o e-título você pode baixar hoje, tá? Se você já baixou o e-título, você pode levar o seu celular, né? E lá você vai com o dispositivo já e o aplicativo aberto, você vai entregá-lo aos mesários que vão então realizar ali o procedimento, né? A questão do celular, câmera, qualquer desse tipo de equipamento não pode entrar na cabine de votação, tá bom? Então fiquemos atentos a isso. O celular tem que ficar com os mesários ou em um local onde a equipe ali dos mesários vão estar, vão preparar, né, para que você deixe o seu telefone. Ah, mas o meu telefone vai estar desligado. Não importa. É proibido por lei a entrada de telefones celulares, câmeras no local de votação, mesmo que desligado, tá bom? Então, na cabine de votação, não pode levar celular. Eu lembro mais uma vez que aqui no Mato Grosso do Sul, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, determinou também a lei seca amanhã, tá? Então, a partir das 3 horas da manhã
até às 4 da tarde, é proibido ingerir bebida alcoólica em bares, restaurantes, lanchonetes, trailers e outros tipos de estabelecimentos, né? Então, é proibido ingerir bebida alcoólica amanhã no Mato Grosso do Sul, das 3 da manhã até as 4 da tarde. Tá bom? Bom, quase todas as capitais brasileiras amanhã vão disponibilizar o transporte público gratuito para a população que vai votar. Então, você que mora aí em uma capital, você sabe que você terá o transporte gratuito, né? É uma solicitação, uma determinação da Justiça Eleitoral. Em muitos estados, a Justiça teve que determinar, tanto ao estado quanto ao município, mas as coisas vêm acontecendo e, além de capitais, né, são muitos os municípios também, os municípios de médio porte e de grande porte, que estarão fornecendo, estarão oferecendo, ou melhor, né, o transporte público gratuito para a população votar no dia 30 de outubro. Então, fique ligado aí que são quase 200 cidades no Brasil que vão estar disponibilizando o transporte público para a população. Um exemplo de uma grande capital é São Paulo. São Paulo, além dos ônibus, né? No primeiro turno, os ônibus tiveram ali a gratuidade de passe único, né? Isso não é uma gratuidade. Pagava uma passagem, né? Ou a de ida ou a de volta. Pagava a de ida, por exemplo. Aí chegava lá, se votasse rapidinho, poderia ainda pegar, porque tem um tempo para o retorno. Poderia pegar e o retorno seria de graça. Porém, se a pessoa enfrentasse uma fila, por exemplo, ele já não conseguiria o passe livre, né? A Justiça determinou, através aí de pedido de alguns parlamentares, de alguns políticos e de alguns partidos políticos também, né? A Justiça determinou ao Estado e ao município, né? O município de São Paulo, que fornecesse, né? Que viabilizasse o transporte público gratuito. Bom, tanto a capital quanto no estado de São Paulo, determinou-se então o transporte público, tá? Então, na capital de São Paulo, aquilo que compete ao município e aquilo que compete ao estado será gratuito. Ônibus, trens e metrôs, tudo gratuito em São Paulo. Em Minas Gerais, ontem, o governador Romeu Zema também anunciou que em Belo Horizonte, por exemplo, o transporte público também será gratuito para a população. E assim segue, né? Como Rio de Janeiro e outras capitais brasileiras aí. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a capital Campo Grande, no primeiro turno já ofereceu transporte público gratuito à população. Neste segundo turno não vai ser diferente, tá? Então Campo Grande vai oferecer transporte público gratuito. Além de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, as cidades de Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã oferecerão o transporte público para a população, né, neste domingo, para que possam votar. Iniciou com uma decisão do ministro Barroso, né, que autorizou, né, as prefeituras a voluntariamente dar, né, o transporte gratuito para a população no dia da eleição. E depois, essa decisão do ministro Barroso foi confirmada, né? Essa decisão foi confirmada depois pelo TSE, né? Toda a corte confirmou a decisão do ministro Barroso. Então,
muitos municípios, em muitos municípios, né, como eu disse, teve ação judicial. Mas o importante é que a população seja beneficiada, né, e, e terão o transporte público para quem vota longe de casa, né, vai ter condições de ir votar. E essa iniciativa do TSE é para diminuir as abstenções. E ontem, na última sessão que aconteceu antes da eleição, né, antes do segundo turno, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, disse que o Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo o possível para diminuir essa abstenção. Né? Ele vem trabalhando com acordos e determinações para que as pessoas tenham mais facilidade para irem votar. Né? E pediu para as pessoas que não desanimem, né? Que vão às urnas, que escolham o seu representante. O ministro disse também, nessa mesma sessão, que está otimista e disse que acredita na população brasileira e tem certeza de que a população brasileira, os cerca de 156 milhões de brasileiros que estão aptos a votar, vão respeitar o resultado das urnas. Também nessa sessão, o ministro Alexandre de Moraes anunciou um acordo feito entre as duas campanhas, a campanha de Lula e a campanha de Bolsonaro. Esse acordo, ele abriu mão dos pedidos de direito de resposta que as duas campanhas estavam solicitando à Justiça Eleitoral. O que aconteceu? A gente falou disso ontem aqui, né, que direitos de resposta estavam sendo analisados, né, e havia ali uma reunião entre advogados das duas campanhas para tentar chegar, né, a um acordo neste sentido. Mas daí, mesmo que eles não chegassem a um acordo e o TSE tivesse que dar esse direito de resposta, amanhã já é eleição, né? Como que seria isso? Ontem acabou o horário eleitoral no rádio e na TV. Aí, se o Tribunal Superior Eleitoral tivesse dado o direito de resposta, teria que abrir um horário de propaganda eleitoral extraordinário para o direito de resposta, que seria veiculado hoje, no sábado, dia 29. Como tinha solicitação de ambas as campanhas, os direitos de respostas também seriam dados a ambas. Então, eles chegaram a um acordo, uma vez que isso seria uma trabalheira, uma complicação para o TSE e também para as coordenações de campanha, que teria que planejar esse conteúdo, gravar, né, esses programas para enviar aí para as rádios e para as TVs. Então chegaram a um acordo, menos trabalho, menos dor de cabeça, né, e o processo continua. Você está precisando trocar os pneus do seu carro? Então venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade, de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotti-Porã e atende Pindotti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Gente, na última pesquisa que o Datafolha divulgou sobre a eleição presidencial, tem um dado que chamou a atenção de muita gente. O Datafolha fez a pesquisa entre os dias 25 e 27 e ouviu
mais de 4.000 pessoas, né? Em mais de 200 cidades do país. E um dado interessante que as pessoas observaram é que cerca de 24% da população brasileira dizem não ter comida suficiente em casa e nem condições para comprar. O ministro das Comunicações, Fábio Farias, disse estar arrependido de dizer que iriam pedir o adiamento do segundo turno. Essa fala do ministro aconteceu ontem. O que acontece? No dia 24 de outubro, o ministro Fábio Farias deu uma entrevista no Palácio da Alvorada e disse que rádios do Norte e do Nordeste estavam omitindo propagandas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, segundo a denúncia do ministro, essas rádios elas não estavam rodando as propagandas, né, eleitorais do presidente Bolsonaro. Alguns da equipe ali do presidente Bolsonaro cogitou em pedir o adiamento do segundo turno por causa dessa situação. O próprio presidente Bolsonaro disse que era o maior prejudicado nisso, que essa situação prejudica o resultado da eleição e que ele iria pedir o adiamento das eleições. Mas depois ele recuou. Porém, alguns bolsonaristas e até o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele continuou nas redes sociais falando sobre esse possível adiamento das eleições. Aí, o PL contratou algumas empresas para fazer uma auditoria nessas rádios, porque a denúncia que eles fizeram ao TSE, segundo o TSE, não tinha documentos, não tinha provas. Ou seja, para isso era preciso que eles enviassem o nome da rádio, o horário e a data da inserção que deixou de ser veiculada, né, dentre outras informações. Mesmo com essa auditoria, o ministro Alexandre de Moraes depois negou o pedido de investigação, dizendo que era um pedido inconsistente, ou seja, sem provas da mesma forma. Ontem, o ministro das Comunicações, Fábio Farias, deu uma entrevista novamente e falou também ao blog da Andréa Sadi, da Rede Globo. Segundo Fábio Farias, ele disse estar arrependido de dar aquela entrevista no dia 24 e disse que tentar pedir adiamento do segundo turno por causa dessas propagandas eleitorais foi um erro e isso pode ser, segundo ele, prejudicial à propaganda, ou melhor, à campanha de Jair Bolsonaro. Ontem, mas ainda nessa entrevista, o ministro Fábio Farias disse que procurou ministros do Supremo Tribunal Federal e também do TSE para dizer que se arrepende de ter feito a entrevista do dia 24 e tais denúncias. Ontem aconteceu o debate entre os presidenciáveis na Rede Globo. Depois do debate, a repórter da Rede Globo perguntou ao presidente sobre essa questão das inserções e disse a ele que o ministro Fábio Farias havia dado uma entrevista e disse se arrepender de ter feito a denúncia, admitindo ser um erro. E a repórter perguntou ao presidente se o presidente se arrepende dessa situação. O presidente disse que não viu a entrevista de Fábio Farias,
mas que ele não se arrepende. Ainda segundo o presidente, essa falta de veiculação das propagandas ajudou o Lula. E segundo ele, eles aproveitaram ali agora o debate, a grande audiência da Globo, para mostrar para a população. O fato é que as rádios começaram a enviar suas gravações para a Justiça Eleitoral. E também enviaram provas das inserções que receberam e as que não receberam. Segundo essas rádios, boa parte dessas inserções, a qual o presidente e o grupo ali, né, alega que não foi veiculada na região norte e nordeste, é porque as rádios não receberam essas propagandas. Existe uma plataforma na Justiça Eleitoral e essa plataforma funciona assim. A campanha política, vamos supor, o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ele faz lá propaganda. Ele faz um vídeo para segunda-feira, outro vídeo, segunda-feira 24, outro vídeo para terça-feira 25, outro vídeo para quarta-feira 26. Aí ele vai postando lá vídeos para serem veiculados na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e a data. A rádio, ela vai entrar lá naquele local e vai baixar, tem lá a opção para baixar o vídeo e rodar, né? Então, gente, para não ficar, por exemplo, imagina só uma campanha ter que mandar para todas as rádios do país, para o sul, para o norte, para o nordeste. E então existe um local que é feito isso. Os partidos políticos, as coordenações de campanha posta ali, a rádio ou a TV vai lá e faz o download, né? E roda então em seu veículo de comunicação. Por isso, na sessão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes também disse que não é função da Justiça Eleitoral fiscalizar se a rádio tal veiculou ou não essa propaganda. Essa é a função dos partidos políticos. Bom, segundo o exército, né, a chefia do exército russo, o reforço anunciado por Vladimir Putin há pouco tempo atrás está para chegar na Rússia, na Ucrânia melhor. 80 mil homens já estão sendo posicionados, 80 mil homens a mais, né, já estão sendo posicionados ali na região de Kherson. E segundo o representante do exército russo, mais 215 mil homens estão terminando o treinamento para serem encaminhados para a região da Ucrânia. Enquanto isso, na região de Kherson, a Rússia continua tirando os civis e levando para regiões controladas pela Rússia. O presidente ucraniano chama isso de deportação. O presidente ucraniano, em seu vídeo diário, ele disse que a Rússia está transformando Kherson em uma região isolada, que antes da chegada da Rússia, ali era uma região segura e que tinha todos os atendimentos sociais, e agora é uma região isolada. A Rússia está preparando esse local, tirando ali os civis e levando para as suas regiões. É claro que acaba controlando um pouco esse povo, né? Levando para as suas regiões para que aconteça uma batalha em Kherson entre Ucrânia e Rússia, né? E segundo o presidente ucraniano, uma das mais importantes, ou talvez a pior das batalhas nessa guerra, está para acontecer na região de Kherson. Mortes no Irã continuam, né, nas manifestações que
que acontecem no país. Na cidade de Zahedan, fronteira com o Paquistão, a polícia cercou uma mesquita onde estavam pessoas que manifestavam e abriu fogo. Ainda não se tem o número exato de mortos neste confronto, mas estima-se que em Zahedan, desde os primeiros protestos até agora, já passaram de 300 mortos, 300 mortos pela mão da polícia. Mas agora o chefe da polícia local foi afastado do cargo pelo governo. Pela primeira vez, o governo do Irã tomou uma iniciativa. Não sabemos por quanto tempo esse homem ficará afastado, né? E nem se isso é só para manter uma visão diferente para os países, para os demais países do mundo, né? Manter as aparências de que estão fazendo algo. O fato é que as pessoas continuam morrendo, né? Protestando, elas continuam corajosamente protestando contra um regime que elas não concordam, e o governo, pela primeira vez, afastou um líder da polícia. Mas a população não quer que afaste um líder da polícia. A população quer afastar o próprio governo. E vamos às cotações. O dólar comercial nesta manhã de sábado está cotado em R$ 5,29. O dólar turismo em R$ 5,59. O euro em R$ 5,27. A Eletrobras anunciou o plano de demissão voluntária. Após a privatização, né, a Eletrobras agora anuncia o plano de demissão voluntária a seus funcionários. Segundo a divulgação feita pela própria Eletrobras ao mercado, o plano de demissão vai custar cerca de R$ 1 bilhão para a empresa. Aqueles funcionários que aderirem a esse plano de demissão, eles terão alguns benefícios como 3 anos de plano de saúde, né? Então eles têm plano de saúde aí por mais 3 anos, 9 meses de salário, além dos custos de demissão sem justa causa. Assim divulgou a empresa. Então tá aí, a Eletrobras foi privatizada este ano pelo governo federal, né? E já inicia aí o seu primeiro plano de demissão voluntária. E essas foram as notícias de hoje. Agradeço de coração a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu volto na segunda-feira com as principais notícias do dia. Bom voto para você, boa eleição e até segunda.